E aí, pessoal, sobre nada, dando continuidade à nossa série de determinantes. Bom, eu sei que agora deveria ser o exercício de proposta, continuação, pá. Mas eu vou fazer depois, tá? Eu vou deixar esses vídeos, o restante dos exercícios propostos pro final da série e vou fazer logo toda a parte da teoria logo que tá faltando, que é pouca, tá muito pouco. Tá faltando, a gente finaliza aí e faz todos os exercícios propostos direto, né? Bom, a matriz de Vandermonde, que a gente vai falar agora, a gente vai falar aqui sobre ela, tá? É um tipo de espécie de matriz que você vai bastante encontrar. E a gente vai defini-la aqui como toda matriz quadrada de ordem n, claro, pois senão não existiria o determinante dela. Quadrada de ordem n, com n maior ou igual a 2, da forma. E a matriz vai ser definida desta seguinte forma. Todos os elementos da primeira linha são iguais a 1, certo? Essa ideia de continuidade. A gente tem que os elementos da segunda linha são x1, x2, x3, assim por diante o índice, até xn qualquer, certo? Já que é de ordem quadrada. A terceira linha, x1 quadrado, x2 quadrado, x3 quadrado, assim por diante até xn quadrado, tá? E assim por diante. E essa ideia vai de continuar perante, né, a matriz. Então, a primeira vai ser x1 elevado a n menos 1, x2 elevado a n menos 1, e assim por diante até xn elevado a n menos 1. Esta daqui é a matriz de Vandermonde, certo? Aqui no caso denomina-se matriz de Vandermonde. Calma aí, pessoal, um minuto aqui. Essa é a matriz de Vandermonde. Certo? E bom, observe que fixando nosso olhar para uma coluna, eu posso tomando o primeiro elemento ali, eu multiplico ele por x1 repetidas vezes e obtenho então exatamente uma PG de razão x1 do segundo elemento da coluna que eu estou dizendo em questão. Se a gente olha para a coluna da direita, é a mesma coisa, x2 quadrado, x2 ao cubo até x2 elevado a n-1, ou seja, razão x2. Então, observe que, tomando como referência a minha linha 2 da minha matriz de Vandermonde, a gente usa ela para representar toda a matriz de Vandermonde, né, abaixo, falando sobre essa razão dessa PG formada. Então, indica-se o chamado determinante de uma matriz de Vandermonde, cujos elementos de base são x1, x2, ou seja, os elementos de base são os elementos da linha 2, como, pelo símbolo V, Vandermonde, x1, que é a linha 2, x2, assim por diante até xn, que são os elementos base, tá? A base dos elementos, exatamente, é a linha número 2 da minha matriz. Tá bom? Bom, e eu obviamente não falei ao acaso obviamente, tá, beleza, eu sei como obter realmente toda essa matriz por ser uma PG, beleza. Mas eu não falei por acaso só isso, né? Eu vou falar sobre algumas propriedades, tá? Na verdade, uma específica dessa propriedade do determinante, né? Propriedade do determinante de Vandermonde, tá? Dessa matriz, que vai nos apetecer bastante. Certo? Então, bora lá. O determinante, então, Vandermonde, nada mais vai ser esse determinante desta linha, o determinante dV é o produto
de todas as diferenças xi menos xj, certo? Para i maior que j. Tá bom? Para i maior que j, que é o primeiro caso, certo? Que a gente vai ter. Aliás, né? Eu vou falar sobre isso depois. Para i maior que j. Teremos a seguinte coisa, o determinante sobre, certo? Lembrando, v vai ser x1, x2 até xn, tá? Nada mais vai ser, então, o determinante de Vandermonde como o produto x2 menos x1, x3 menos x1, e assim por diante até xn menos x1, certo? Até aqui, tudo bem, né? Faz sentido. No caso, eu estou variando o índice de n e subtraindo de x1. É o produto de todas as diferenças xi menos xj, ou seja, j é uma coluna, é um índice escolhido, não variando, por enquanto. Aí também teremos o produto, lembrando que é o produto, né? Agora, teremos o produto, por exemplo, de x3 menos x2, x4 menos x2 e assim por diante, até xn menos x2. Ou seja, gente, na verdade, isso aqui vai continuar xn até xn menos 1, que seria a última diferença que nós podemos obter. Isto nada mais é do que escrever o quê? O determinante dv de Vandermonde nada mais é do que o produtório da diferença xi menos xj escolhida, onde j é maior ou igual a uma linha escolhida qualquer, é menor do que i, ou seja, i maior que j, e menor ou igual a n. E esse aqui seria o determinante de Vandermonde. E a gente vai demonstrar a matriz de o determinante dele, né? Esse negócio da matriz dele, né? E a gente vai utilizar exatamente o princípio indutivo matemático, que é o de demonstração aqui, tá? Ó, demonstração. Bora lá. Bom, eu vou utilizar então o teorema. Como vocês viram, eu vou utilizar, na verdade, para n igual a 2, tá? Já que n tem que ser maior ou igual a 2, então o menor valor possível de tentativa para o princípio indutivo matemático é n igual a 2. Então, fazendo para n igual a 2, a propriedade, vamos ver se ela é válida. Bom, todos os elementos da primeira linha são iguais a 1. A1, A2. Bom, fazendo aqui, então, é A2 menos A1, pelo teorema de matriz de determinante 2 por 2, como nós resolvemos, certo? Bom, é válido, né? A diferença aqui entre os elementos. Até aí tudo bem. Beleza. É a diferença entre um xi e um xj escolhido. No caso, fixando o xj, os únicos elementos da segunda linha que eu tenho aqui são 2 elementos. Então, a única diferença que eu posso fazer é que, sendo i igual a 2, por exemplo, eu vou ter x2 menos x1, certo? Que é o menos 1, o n menos 1, que é a última diferença. E, por coincidência, por ser n ter 2 elementos, então é a única diferença possível em relação ao determinante. Ou seja, isso aqui é o determinante, certo? É A2 menos A1, ou seja, fica provado, é imediato. É imediato esta demonstração. Agora, vamos entrar no teorema 2. Eu estou colocando agora de acordo com o livro, bonitinho assim. E agora, a gente vai fazer para n igual a p menos 1, onde, obviamente, n é maior ou igual a 2. Certo? Essa vai ser a nossa hipótese. Tá bom? E depois a gente vai demonstrar, então, para a tese. No caso, ele vai assumir que, na verdade, para a hipótese, a gente assume como verdade, né? Eu não vou nem precisar escrever isso. No caso, para a hipótese, eu estou assumindo o quê? Que é verdade. E é na tese que ele vai demonstrar que é válida para n igual a p. Certo? Então, bora logo para a tese, que é o que importa, né?
Então, na tese, teremos na matriz de ordem P, teremos. Bom, a matriz de Vandermonde, então, ficará como? Bora lá. Matriz de Vandermonde, todos os elementos da primeira linha são iguais a 1. x1, x2, x3... pera, eu tenho que fazer isso aqui bonito, pelo menos, né? x1, x2, x3, x4, 3 pontos, até xn, que na verdade não vai ser n, né? Ela tá de ordem P, tem que lembrar, ordem P. Aqui vai ser x1 quadrado, x2 quadrado, x3 quadrado, x4 quadrado, ficou meio junto, né? Eu vou separar aqui os elementos, gente, aproveitar que tem espaço, né? Tem que aproveitar que tem espaço para ficar algo bonito aqui. Eu acho que eu juntei demais. Calma aí. 3 pontos, beleza. x1, x2, x3, assim por diante até xp, x1 quadrado, x2 quadrado, agora ficou melhor o espaço, x3 quadrado até xp quadrado, assim por diante, tá? Então teremos até x1 p menos 2, x1, x2 p menos 2, e assim por diante até xp p menos 2, e por fim x1 p menos 1, x2 p menos 1 até xp p menos 1. E isto daqui, pessoal, é exatamente a matriz de Vandermonde para a ordem P, porque lembra que a gente para exatamente no índice anterior, né? Então, a outra matriz de Vandermonde vai exatamente até aqui, ó, que eu vou marcar um pouquinho aqui, não muito marcável, para não atrapalhar, né? E bom, e agora a gente vai aplicar exatamente o teorema de Jacobi de forma sucessiva, ou seja, aplicando o teorema de Jacobi sucessivamente, ok, pessoal? De forma sucessiva, aplicando o teorema de Jacobi. Então, eu vou ter a seguinte coisa, aplicando o teorema de Jacobi de forma sucessiva. A gente vai adicionar a linha, agora é a linha, né? Aí não está trabalhando com necessariamente a coluna, mas é sim a linha. Aí vai adicionar a linha de ordem P, certo? A ordem de P menos 1 e multiplicar por menos x1. Mateus, eu ainda não entendi. Bora lá. A gente vai adicionar a linha de ordem P. Qual é a linha de ordem P? Vamos ver. A linha de ordem P é essa daqui. Cadê? A de ordem P... Calma aí, pra eu não fazer besteira aqui também, tá, gente? Deixa eu pensar aqui. Essa demonstração aqui, eu não me lembro direito, não. Eu me lembro que era assim que se fazia. A gente adicionava a linha de ordem P, a de ordem P anterior a ela, sempre. E multiplicava por menos 1. Aí ficava, por exemplo, x2 menos x1. Aí ficava x2 quadrado menos x1, x2. Era isso mesmo. Eu acho que era isso. Bom, vamos dar uma olhada, certo? Então, a gente vai fazer que vai ficar mais ou menos assim, ó. Determinante V. Determinante de Vandermonde, né? Vai ficar. Bora lá. Determinante de Vandermonde vai ficar a seguinte coisa. A primeira linha, a gente não altera ela. A primeira linha permanece intacta. Tá aqui. O que a gente faz? A gente faz a linha de ordem, de uma ordem a mais dela, ou seja, esta linha, por exemplo, aqui, ó, eu vou dar um exemplo. Esta daqui, certo?
e esta. Eu vou pegar esta e vou adicionar a anterior. Ou seja, como assim? Eu vou pegar x2 quadrado e adicionar a menos x2. Aí você fala, pô, beleza, mas é menos x2 só? Só isso? Então, não é só x2, né? Que lembra que é tudo que tá acima. Ou seja, é x1, x2. É x1 e x2, né? Que tá na esquerda e o que tá em cima, né? Ou seja, a gente aplica como fosse o teorema de Laplace direto, lembra? Bora, pessoal. Usando o mecanismo que eu ensinei pra vocês, ó lá. Vamos lá. Pegar aqui a matriz de Van der Monde e bora fazer aqui do lado. O que a gente faz? É como se fosse o teorema de Laplace direto. Eu vou retirar aqui a primeira linha e a primeira coluna. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar esta segunda linha à primeira. Aí o que eu vou fazer? Eu pego x2, por exemplo. Eu pego x2. Eu vou adicionar a primeira linha. Aí a gente faz por coluna, né? Vamos imaginar por coluna, depois a gente imagina por linha. Que vai ser a mesma ideia, tá? Porque é fila, teorema de Jacobi. Tá, x2, beleza. Aí eu vou fazer o quê? Pô, eu vou subtrair exatamente de quem? Do elemento acima, que a gente fazia isso, né? Do elemento da linha, que seria menos 1, vezes o elemento da esquerda, né? x2 menos x1. Não é isso que vai ser o primeiro elemento? Aí o x3 vai ser quem? x3 menos o x1, não é? E assim por diante. E esta vai ser toda a primeira linha. Concorda comigo? O teorema de Jacobi, gente, vale tanto para linha quanto coluna. Tanto faz. Vai dando a mesma ideia. Tá bom? Fechou? Então, bora lá escrever isso? Pô, então vai ficar como? Olhando para cá, eu vou ter, então, como primeiro elemento, né? Eu vou ter como primeiro elemento aqui, ó. Eu vou ter x2 menos x1, beleza. Mas, Matheus, e aqui, como que vai ficar na coluna? Gente, como que a gente tá aplicando para a ideia da linha? Como a gente tá aplicando a ideia da linha, para a coluna vai ser um pouco diferente, né? Porque, ó, quando a gente for pro x2 quadrado, por exemplo, a gente ficaria menos, né? Seria o menos aqui. Aí seria menos x1 ao quadrado. Você poderia pensar que é isso, né? Pô, o x2 ao quadrado menos x1 ao quadrado, né? Que é a ideia, né? E aí que tá, aí que fica a diferença. A diferença é que a gente tá aplicando pra linha. A gente tá aplicando pra linha. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Em vez de ser x1 ao quadrado, necessariamente falando, né? Necessariamente falando isto, vai ficar como? Deixa eu tentar explicar aqui pra vocês, gente. Tem que explicar isso aqui direitinho, porque senão lascou. Vai ficar... vai ficar exatamente... vai ficar exatamente isto. É como a gente tomasse a outra linha como referência agora, certo? Com o passar da linha, passou uma linha, a gente toma a outra como referência agora, quando a gente aplica o teorema de Jacobi. Aí vai ter, por exemplo, x2 quadrado, perfeito. Aí a gente está adicionando a primeira coluna, né, Matheus? Exato. Até aí você pode pensar, pô, tudo bem, né? Aí eu estou adicionando a outra coluna multiplicada exatamente pelo elemento acima negativo, né? Sendo que agora a gente está tomando como a outra coluna o x2. Aí vai ficar, por exemplo, vai ficar exatamente x2, certo? O x2 daqui, pelo x1. Vai ficar assim, certo? A gente toma como outra referência agora. Por exemplo, o x3 é o x3 quadrado menos o x3 e o x1, tá? É assim que a gente toma agora como referência. Como a nova referência de linha fosse esta, sacou? Então, fazendo isso, vai ficar zero todos os primeiros elementos à esquerda desta nova linha. Então, vai ficar 0, 0, 0, até chegar em 1 de novo, que vai se repetir a determinante, tá? Aliás, deixa tudo zero. Na verdade, a gente zera tudo isso aqui.
A gente zera tudo. A gente zera tudo. Isso aqui fica tudo zerado. Aí aplica o teorema de Laplace de novo. Aí vai ficar então x2 menos x1. Aqui do lado, x3 menos x1. xp menos x1, certo? Agora fica x2 menos x1, x3 menos x1 e assim por diante. xp menos x1, certo? E isso aqui prossegue até x2p menos 2. A gente pode, inclusive, demonstrar usando PG também, tá? A demonstração que eu me lembrava era com PG. Mas vai dar na mesma ideia, porque vai ter que usar o teorema de Jacobi, de qualquer forma. x3 menos x1. Enfim, ficou muito feio aqui, que eu não consegui escrever tudo certinho um abaixo do outro, porque ficou grande. Isso aqui vai ser o último termo, xp menos x1. E aqui a gente aplica o teorema de Laplace, tá? Aplicando então o teorema de Laplace, a gente vai ter então o quê? A gente vai ter exatamente a seguinte coisa, olha só. Determinante de Vandermonde vai ser igual, na primeira coluna que a gente vai aplicar, tá? Vai ser igual, então, x2 menos x1, x3 menos x1, até xp menos x1, tá? Vezes o determinante novo que vamos obter, que é exatamente a nossa hipótese, tá bom? Que vai ser exatamente 1. E esse aqui é o cofator, né? x2, x3, até xp, certo? x2 quadrado, x3 quadrado, até xp quadrado e assim por diante. E esta é exatamente a nossa hipótese, tá? Essa é exatamente a nossa hipótese. Aí o que a gente vai escrever aqui? Deixa eu ver. Se a gente fosse resolver esse determinante, a gente teria a mesma ideia. E iria se repetir. Então, esse determinante que eu vou chamar de A, esse det A vai ficar exatamente como a mesma ideia, x2 menos x1, x3 menos x1, x4 menos x1 até xp menos x1. E a mesma coisa agora para x2, x3 menos x2, e assim por diante, até xp menos 1. E isso aqui é exatamente, isso aqui tudo, esse x3 menos x2, que é o que está faltando, é exatamente a nossa matriz A em relação a Vandermonde. Então a gente conclui aí a determinante de Vandermonde, tá? A demonstração disso, desse produtório. Tá bom, gente? Ficou meio confuso, não tem problema, tá? É porque agora aplicou sobre as linhas, aí ficou meio confuso. Talvez eu refaça esse vídeo aqui, não sei, acho que ficou realmente, não expliquei muito legal. E depois da matriz de Vandermonde vem exatamente o teorema de Binet. Eu vou falar logo do teorema de Binet aqui, anunciar ele. Que não tem muito o que falar não, o teorema de Binet vai ser algo bem rápido. Não tem demonstração, pelo menos eu não sei nenhuma demonstração do teorema de Binet. E eu tinha visto uma demonstração na nota de aula da USP e era bem grandinha. Então eu preferi, tem certas demonstrações que hoje eu prefiro realmente, o teorema de Binet não é algo muito esquecível. Que fala que o determinante da matriz produto, sendo as matrizes de mesma ordem, claro, é o produto das suas determinantes. Esse aqui é o teorema de Binet.
Não tem demonstração, tá? Não sei demonstração. Depois eu vou aprender essa demonstração e trago para vocês. Pode ser do Teorema de Bineu, porque isso aqui é verdade. Porém, poucas coisas são as que eu aceitei sem demonstração. Mas o Teorema de Bineu é uma demonstração muito larga, é extensa, velho. Tipo, demonstrar cálculo é molezinha para algumas... Tipo, a demonstração de cálculo é muito moleza, tá, gente? Sendo bem sério. Não o geral, mas, tipo... Pô, muitas coisas em cálculo são demonstráveis por matemática básica. Uma matéria que muita gente endeusa, tem toda aquela ideia... Pô, é uma matéria imensamente difícil. Bom, eu não vou dizer que é totalmente fácil, mas não é difícil. Mas também tem seu grau de complexidade, conforme passa do tempo você vai estudando, vai ficando ainda mais complexo o cálculo, tá? Mas, a priori, de primeira, assim, não é difícil, as demonstrações são bem tranquilas, e eu acho demonstrações de algumas coisas de determinantes, não todas, algumas coisas do tipo Teorema de Bineu, que eu já vi um pouquinho, mas muito de relance, então não me lembro de nada. Eu me lembro que dava, tipo, 2, 3 páginas. Dava 2 páginas. Você ficava escrevendo e ainda não acabava. Porque eram muitas representações matriciais, muitas representantes de determinantes. Então era um assunto realmente muito chato. Ficava um assunto muito extenso. Tá? Então, gente, eu queria tentar explicar aqui um pouquinho melhor essa parte da linha, né? Que eu tentei explicar, porém não ficou muito legal, né? Mas é a mesma ideia, gente, que a gente faz anteriormente, tá? Sendo que o que a gente faz agora? Vou tentar explicar aqui pra vocês. Quando a gente vai adicionar a linha, primeiro, esta linha daqui, ela é considerada, Matheus? Ela não é considerada. Por quê? Porque todos os elementos dela é 1. Eu não me importo com essa linha, eu me importo com essa daqui, ó. Então, o que acontece? Por exemplo, a minha linha representativa de Van der Monde é essa. Então, o que eu faço? Aplicando o Teorema de Jacobi, ficaria x2 multiplicado por esse, né, menos x1. Aí seria x2 menos 1 vezes x1, aí ficaria x2 menos x1 no final das contas, né? Então, a priori, na segunda linha para a primeira, a transformação é esta, beleza? Porém, a partir da linha sucessiva, a ideia, ela muda. Porque a ideia vai ficar a seguinte: a partir da próxima linha, por exemplo, da terceira linha aqui, que era o x2 quadrado, você vai pegar exatamente como a nova linha de demonstração fosse exatamente esta daqui, ó. Sacou? Então vai ficar x2 menos o oposto acima da linha dele vezes o da esquerda da linha dele. Ou seja, deste daqui. Ou seja, a gente considera esta linha nova e este com uma coluna nova, como fosse o teorema de Laplace, tá? Então, x2 menos x1. Mesma coisa para o resto. Eu vou fazer x3 quadrado menos x3 vezes aqui o x1. Tá bom? Porque tá na mesma linha. Sacou? Daquele elemento ali. Então, a mesma coisa, ó. Vai se aplicar... Calma aí. A mesma coisa vai se aplicar pro próximo. Vai ficar x2 ao cubo menos... Aí vai ser a mesma coisa, ó. x2 quadrado vezes x1. X2 quadrado, x1 quadrado, né? Acho que seria isso aqui. Acho que tô correto. É realmente isso. E essas seriam as ideias, tá, gente? Que exatamente aqui está escrito, tá? Aí vai ficar exatamente assim. Tá aqui. Aí eu coloco aqui, né, x2 quadrado menos x1, x2. E foi colocando aqui, foi explicitando essas coisas daqui, tá? Mas vai alterando-se. E é basicamente isso a ideia, tá? Espero que tenham gostado. Foi muito rápido. Realmente fiz aqui rápido. E aí, para finalizar a teoria, próximo vídeo é falando sobre comatriz. A gente, entre matrizes invertidas, o teorema de matrizes invertíveis, a gente finaliza.